Olá, gente. Então, o I Ching como caminho à liberdade e à realização. Primeira coisa que temos que entender é que o I Ching é a fonte, tanto de Lao Tse como de Confúcio, tanto do taoísmo como do confucianismo. Não é muito fácil entender o taoísmo sem entender o I Ching. Tem gente, inclusive, que está envolvida nesse meio que não dá muita importância a esse detalhe. Eu dou. Se você quer entender o taoísmo ou o confucianismo, tem que entender primeiro o I Ching e a dinâmica do I Ching. Tá? Todo o I Ching está dirigido ao nobre. O nobre não é outra coisa que o soberano. E o soberano não é outra coisa que o ser livre. Embora o I Ching tenha sido escrito numa época onde tinha reis e não sei o quê, do ponto de vista da tradução do símbolo ao real de hoje, a gente tem que entender o nobre como o ser livre. Livre de quê? Agora vamos ver. A segunda coisa que a gente tem que ver como chave para entender todo esse assunto é que é o que a gente busca quando a gente procura o I Ching. Nós buscamos uma visão da realidade. É isso que a gente procura. Por quê? Porque estamos perante um dilema. Um dilema não tem, por definição, os dilemas não têm solução. Dilema, dois caminhos. Você está na encruzilhada, sim? E você não sabe nada acerca desses dois caminhos. Por isso procuramos uma visão da realidade, sim? Os dilemas não têm solução. Os dilemas simplesmente aparecem como conflito com a realidade. O que fazemos com esse dilema? A gente converte esse dilema, a partir da resposta do I Ching, em um problema. Os problemas, sim, têm solução. Por quê? E porque se planteia, por exemplo, que esse caminho tem muita pedra, ou que é muito íngreme, ou que está cheio de água. Aquele outro caminho é mais fácil, é mais llano, ou tem muito mato, ou, enfim, diferentes condições do caminho. O I Ching vai informar a ver o que tem no caminho. Sim? E a partir daí a gente consegue convertir um dilema em problema e encontrar alguma solução. Por que precisamos uma visão da realidade? Porque o nosso radar de percepção é ínfimo, é muito, muito, muito pequenininho. Os nossos órgãos de percepção são muito limitados, tanto a visão, como o tacto, como o ouvido, a nossa capacidade de imaginação, a ver o que tem ao redor. Depende de muitos fatores que não estão ao nosso alcance. E a consciência normalmente faz uma espécie como de construção imaginária dessa realidade que supostamente é a que circunda a gente, né? Mas essa construção da realidade é um símil da realidade. É uma ilusão de certeza o que provoca, na verdade. É um artifício. Eu chamo de artifício. Por exemplo, em uma época, a humanidade em peso achava que a Terra era o centro do sistema solar e inclusive de todo o universo. Apareceram Copérnico, apareceu Galileu e dijeron, não, isso aí é uma loucura, nada que ver, não é assim não. E o que aconteceu? Aconteceu que provocou uma dissonância cognitiva. Esse artifício está feito de crenças, está feito de informação. Esse artifício está feito do que você viu no jornal hoje de manhã. Esse artifício está feito de um monte de coisas que você não tem nem sequer condição de conferir. Então o que acontece? Pode ser a partir da cultura, pode ser a partir de muitas coisas. E esse artifício provoca uma quantidade de reflexos condicionados, de reações automáticas que não são racionais e que acreditam nesse artifício, como se fosse uma possibilidade real de adaptação à realidade. Né? E por que precisamos nos adaptar à realidade? Porque a liberdade absoluta não existe. A liberdade absoluta é um sofisma. O que é um sofisma? É uma afirmação fora do contexto, que parece real, mas não é. As fake news são a melhor demonstração do que é um sofisma. Parece real, mas não é.
E a gente acaba acreditando nesse artifício todo, né? Que tem o artifício nosso, natural, que a gente constrói como uma reação da consciência, para ter uma ilusão de certeza, para ter uma espécie como de chão, né? Estou pisando sobre algo, né? Real, sabe? Mas depois tem a situação real, e a situação real faz que esse artifício entre em crise. Né? O artifício falha e você entra em crise. Você entra em um dilema, ok? E o chão some, simplesmente. Quando o artifício entra em crise, você entra em crise e o chão some. E isso provoca um grande pânico. Né? Por isso procuramos o I Ching, para ter uma visão da realidade, porque a única saída possível é a adaptação. E a adaptação vai ser possível em função de ter uma noção de realidade. Porque com que você vai se adaptar se não é com a realidade? Né? Então, aquela liberdade absoluta não é outra coisa que parte daquele artifício. O artifício natural da consciência, que precisa daquela ilusão que seja de certidão, já é complicado de lidar. Né? Agora, você imagina quando ele é manipulado. Aí se provoca uma situação nefasta, que não é outra que a situação da humanidade em peso hoje em dia. Né? Todos esses problemas que a gente vê na realidade humana têm a ver com esse artifício. Porque a humanidade é escrava do artifício. A humanidade está numa situação do que o I Ching fala dos vulgares, que não entendem absolutamente nada, está em uma situação de ignorância praticamente completa. E quando esse artifício é confrontado, aparece a dissonância cognitiva. E quando aparece a dissonância cognitiva, aparece o mínimo o medo, ou inclusive o pânico. E quando aparece o pânico, aparece o fanatismo, aparece a guerra, aparece a xenofobia, aparece a misoginia. Que é a xenofobia? Medo ao outro diferente, o estrangeiro. A misoginia, medo às mulheres. Por quê? Porque foi machucado por uma mulher. Né? E aí todas as mulheres viram bruxas, né? Ou medo à homofobia. Por quê? Porque tem uma homofobia encoberta e tem medo de ser homossexual, né? Enfim, qualquer forma de exclusão, né? O egoísmo, o individualismo extremo, aquele amor falso, que não é outra coisa que vampirismo, né? Aquela coisa de eu absorvo a tua energia porque me dá prazer. Né? Amor, nada. Né? É um uso. Né? Ou se não, aparece a fuga, a tentativa de fuga, os vícios, a vida social, tudo aquilo que distrai, sabe? Álcool, o consumo, qualquer tipo de compulsão. Então, a gente precisa lidar com essa escravidão por parte daquele artifício. Porque o que acontece? Se você mora dentro de uma mentira, a vida fica sem sentido. Não faz sentido. As pessoas que descobrem isso automaticamente caem numa espécie como de ansiedade, de solidão, né? E a gente tem que aprender a lidar bem com essa angústia existencial. Porque as pessoas que advertem isso não estão erradas, estão certas. O que está errado é o artifício. Entende? Então a gente precisa dar o merecido valor ao poder de mutação. Ok? Você pode mudar tudo em pouquíssimo tempo, só que tem que estar disposta, tem que estar disposto a fazer isso. Porque não é fácil, esse artifício é muito poderoso e arrasta, ele tem um poder enorme. E o 99,99 mora dentro desse artifício. Inclusive, muitos de nós somos obrigados a negociar com esse artifício. Não se trata também de se isolar. Por que às vezes é um pouco difícil? Porque a verdade, quando a situação geral é de mentira, funciona como um tapa na cara.
funciona como aquele acorda, sabe? Pá, acorda, né? Então, isso provoca uma dissonância cognitiva numa primeira instância. E tem dois tipos de reações. Tem os que se aferram àquele artifício mais ainda, se reprogramam, né? Ou depois tem os que se aliviam e dizem, ah, não era eu que estava errado, era isso que estava errado, né? Que são os que se desprogramam, são os que acordam, os que veem a realidade, né? É o famoso mito da caverna de Platão. É a Matrix, sabe o filme Matrix, né? Onde as pessoas achavam que estavam vivendo uma vida real e estavam todas conectadas a uma máquina e vivendo uma vida artificial, uma vida virtual, criada por computador. É o mito da caverna de Platão. Então, o que acontece? O reset não presta, não dá, não, é pão para hoje e fome para amanhã, é a fuga. São as religiões, sabe, que as pessoas vão com desespero, porque a vida está horrível, então preciso de alguma coisa que me dê algum tipo de alívio, algum tipo de conforto. São aquelas fórmulas mágicas, sabe, aquelas, você afirma isso todo dia e você vai ficar rico, ou sei lá o quê. Pão para hoje e fome para amanhã. E a forma da gente ver essa realidade e de sair daquele artifício, ou pelo menos conviver com ele, mas sem ser escravos desse artifício, não é uma questão de inteligência. Einstein, por exemplo, era muito inteligente e ele achava que nós que criamos o tempo. Imagina que disparate. O tempo começou muito antes que a humanidade, inclusive, né? Nós que estamos dentro do tempo. É o tempo que criou nós, não nós que criamos o tempo. É o contrário, né? Não é uma questão de inteligência. É uma questão de visão. É uma questão de, vamos falar metaforicamente, né? De clique. É um tchum. E de repente você vê a realidade. Que é aquilo, a única coisa com que a gente pode realmente se adaptar. Não só estamos dentro do tempo, sino que somos tempo. Não só estamos dentro da natureza, sino que somos natureza. A realidade integral, natural, que é a que menciona Lao Tse, tanto no Tao Te Ching como no Hua Hu Xin, inclusive ele chega a dizer que nós não temos que entrar, tanto seus amigos como seus discípulos, não têm que entrar em um confronto com os outros. Não importa se esses outros são estrangeiros, se são outras formas de transformação, se nasceu de ovo, se nasceu do ventre, se é animado, se é inanimado, não interessa. Temos que ter uma relação de convivência gentil com a outredade, porque a outredade é a realidade, né? Então, qual que é essa realidade? A realidade é que não há separação. Não há separação entre mesmidade e outredade. Até o próprio Lacan, Jacques Lacan, constrói toda a sua teoria de psicoanálise a partir do outro. É o outro que confirma a existência do sujeito quando nomeia. O sujeito aparece quando o outro nomeia ao sujeito. Depende do outro. E não só isso, senão nós, internamente, não há separação entre mente, emoções e corpo. Se você pensa de um jeito, sente de outro e atua de outro, você vai entrar em conflito com você própria, com você próprio. Isso vai gerar uma neurose. Não tem como. Tem que pensar, sentir e actuar em coerência. Não só não há separação entre a mesmidade e a outredade, sino que inclusive a relação é inevitável. Por isso o artifício colapsa, porque no final das contas a gente é natural, vive a vida real, e quando você tem uma situação de crise na vida real, o artifício colapsa, não presta para nada, é tudo mentira, né? Porque no final somos naturais, né? E quando a gente vai ver a realidade já aconteceu, tá? Isso é muito importante de saber. A realidade, quando você vai observar, ela já é um fato consumado, senão você não poderia observá-la. Então, por isso que é preciso se adaptar, né? E não há divisão por quê? E porque tudo é feito da mesma natureza, gente. É o tal com nome. É a mãe de todos os seres. É a mãe do Chi.
que cria absolutamente tudo e alimenta absolutamente tudo. Não tem exclusão. Tudo o I Ching tende ao centro. Todo o I Ching tende ao equilíbrio, à harmonia. O centro dos trigramas, em geral, quase sempre, é a maneira correta. A linha 2 e a linha 5 dos hexagramas, em geral, é a maneira correta de reagir perante as diferentes situações. Então, todo o I Ching tende a provocar uma sincronicidade, que não é outra coisa que entrar no Tao. Vai ver o vídeo de sincronicidade, vou deixar ele aqui. Mas isso, entrar no Tao sem a mistificação do ego delirante. Isso faz parte do artifício, tem que ficar ligados com isso. Tá? Em adaptação natural. Ok? O I Ching é a fonte também das técnicas de meditação taoísta. Isso está representado, por exemplo, no hexagrama 52, Leias hexagrama. A ideia é a gente poder ver além do artifício. É isso o que libera a gente da escravidão respeito daquela Matrix. O difícil, quando a gente consegue isso, vira fácil. Até o mal vira bem, porque às vezes uma pessoa que te faz mal te obriga a tomar uma decisão que você estava postergando. Acaba sendo providência. Isso provoca um grande alívio, provoca a eliminação do rancor. A gente entra em paz, né? É o hexagrama 11, é Deus na terra e a terra no céu. E isso provoca uma facilidade na possibilidade de substituição de hábitos. O cérebro não esquece, o cérebro se aferra àquele artifício, mas ele aceita substituições. Liberar-se da matrix mental é acordar para a realidade integral. Então, gente, não siga o Tao, que isso é uma visão de fora. Seja o Tao, que você é parte, você é Tao. Isso é assim porque você é Tao, tá bom? Então, gente, espero ter dado uma explicação satisfatória. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar, fazer comentários, colocar suas dúvidas aqui nos comentários e a gente se vê na próxima. Até mais.